Olá, seja muito bem-vindo ao Vozes de Alerta, um espaço de diálogo e reflexão sobre os desafios que as mudanças climáticas impõem às nossas cidades e às nossas comunidades. Esse podcast integra as ações de pesquisa e extensão do PPGTU, desenvolvida na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, vinculada ao pós-doc sobre comunicação pública climática, cidadania e adaptação urbana diante dos eventos climáticos extremos. Nos últimos anos, o mundo tem testemunhado o aumento da frequência e da intensidade de ondas de calor, enchentes, secas e outros fenômenos associados às mudanças climáticas. Esses impactos não atingem todas as pessoas da mesma forma. As populações mais vulneráveis, especialmente aquelas que vivem em áreas com menor infraestrutura urbana, tendem a sofrer os efeitos mais severos desse evento. Curitiba, reconhecida internacionalmente por seu planejamento urbano, também enfrenta novos desafios relacionados ao aquecimento global, à gestão ambiental e à promoção da qualidade de vida de sua população. Nesse contexto, torna-se fundamental discutir o papel das políticas públicas, da participação cidadã e da atuação dos representantes eleitos na construção de cidades mais resilientes, sustentáveis e socialmente justas. O tema do nosso episódio de hoje é Cidades Mais Quentes, Desafios Maiores, a Agenda Climática de Curitiba, o papel da vereança diante das mudanças climáticas e da qualidade de vida nas cidades. Para conversar sobre esses temas, recebemos hoje a vereadora Laís Leão, que atua na Câmara Municipal de Curitiba e tem acompanhado debates importantes relacionados ao meio ambiente, ao planejamento urbano e ao bem-estar da população. Vereadora, seja muito bem-vinda às Vozes de Alerta. É uma satisfação recebê-la para essa conversa. Muito obrigada, professora. A honra é toda minha. Eu gosto muito de discutir a questão climática na nossa cidade. Infelizmente, é um tema que não é muito feliz, né? Sim. É um tema que, querendo ou não, a gente precisa discutir justamente pela urgência dele. Mas eu, como arquiteta, como urbanista, alguém que estuda, né, o desenvolvimento das nossas cidades, eu vejo que isso vai muito além da nossa profissão, vai também para a política, vai para todas as frentes. Então, é um assunto que a população como um todo tinha que estar muito atenta e muito alerta. Que bom. Então, quando falamos em mudanças climáticas, muitas pessoas pensam em um problema global. Como esse tema já afeta o cotidiano dos moradores de Curitiba? Afeta todos os dias, né? Curitiba é uma cidade que historicamente alaga pela nossa localização geográfica. A gente já tinha soluções urbanísticas que foram sendo implementadas ao longo do tempo e que mitigaram um pouco essa característica, mas hoje eu acho que nos últimos 10, 15 anos a gente entrou numa descendente muito grande em termos políticos, e eu acho que agora, né, com o avanço da crise climática, a gente tem uma piora muito grande nas enchentes e alagamentos, e eu acho que isso é o problema cotidiano urbanístico vinculado à crise climática mais perene na vida do curitibano, assim. Então, todo ano a gente tem notícias. Esse ano, mais de 28 bairros de Curitiba alagaram. Nossa. Então, a gente tem um problema recorrente em que alguns gestores insistem em falar que é uma exceção. Todo ano é exceção, acho incrível, né? E aí eu tenho levantado isso na Câmara Municipal. Falar, gente, quando acontece todo ano, não é exceção mais. É vocês que não estão... É regra, é vocês que não estão agindo. Então, já é todo dia, né? Já é o dia a dia do curitibano. Curitiba é uma cidade que esquentou muito. Era uma cidade muito mais fria anos atrás, e isso não é de graça, isso é efeito da crise climática. Nossa, muito importante essa tua colocação, porque o trabalho dos vereadores tem essa função principal, que é de fiscalizar o executivo, mas também trazer algumas possibilidades e soluções. E alertar sobre essas questões, como você colocou, não é essa questão da frequência, não é uma coisa que a gente pode dizer, eventual, nada disso. Estatisticamente já dá para ver que vários anos a gente é padrão, né?
Um estudo recente apontou diversas cidades brasileiras entre as mais ameaçadas por ondas de calor. É bem recente essa pesquisa. Curitiba também tem registrado temperaturas cada vez mais extremas, como você ressaltou. O quanto isso preocupa o poder público, quanto preocupa o legislativo? Eu acho que, assim, em geral, preocupa menos do que deveria. Eles deveriam estar muito mais preocupados, né? Eu estou muito preocupada, mas eu sou 1 em 38 ali, né? Nossa. Então, eu vejo que em termos da Câmara, né? E mesmo em termos da gestão do Executivo, eu vejo que esse é um tema que está ali um pouquinho no debate, mas que não recebe o grau de atenção e o grau de urgência que deveria. Eu entendo que hoje a gente tem já alguns mapas, alguns dados. A gente já sabe que algumas regiões são mais vulneráveis, né? A Bacia do Rio Belém ali é a região mais vulnerável da cidade, tanto em termos de enchentes e alagamentos, quanto em termos de ilhas de calor. O centro da cidade também, a gente tem uma permeabilidade do solo cada vez mais reduzida, né? Então, temos um solo cada vez mais impermeável ao longo do tempo. Esses tempos eu fui no hipervisor da prefeitura, eu vi um mapa lá que mostra as áreas impermeáveis de Curitiba e é assustador. A gente acha que é menos, mas quando você olha no mapa, você quase cai para trás, assim, toma um susto. E eu vejo que essa questão das ilhas de calor, a gente está muito para trás na discussão, porque se a prefeitura tivesse, o poder público como um todo, tivesse verdadeiramente preocupado com ilhas de calor e os impactos que vai ter nessa população, a gente adotaria uma política, por exemplo, de cortes de árvores, de compensação ambiental, de preservação de áreas permeáveis completamente diferente da que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma política muito frouxa com relação a isso e muito atrasada com relação ao tamanho do problema que a gente tem. Nossa, é grave, né, a tua fala, porque a gente tem uma percepção diferente, né, da própria cidade, em função do clima, em função dos parques e tudo. Sim. Mas você agora destaca a questão da própria falta de árvores em determinadas regiões e ilhas que poderiam ser mais protegidas também. E Curitiba é uma cidade que é conhecida por ter bastante áreas verdes e até a porcentagem de área verde por habitante é alta. Só que o problema é que nos últimos anos a gente está vendo a hiperconcentração dessas áreas. Então a gente tinha essa porcentagem bem distribuída pelo território. E agora você começa a olhar o mapa, você vê que ela ainda está, em termos gerais, em termos de porcentagem, ok, mas você vê que ela está hiperconcentrada em determinadas regiões. Então, você tem áreas verdes, mas você tem áreas verdes em parques, em praças. Então, é uma hiperconcentração. Você não tem mais aquela arborização urbana que a gente tinha antigamente. Nos próprios lotes privados, uma redução bastante grande. Então, isso vai gerando um acúmulo, né? Aproveitando essa tua fala, como a Câmara Municipal pode contribuir, então, para reduzir os impactos das ondas de calor na população? A gente deveria avançar com projetos de lei mais ousados, né? Eu acho que a gente tem proposto muita coisa, né? Eu já trouxe mais de 12 projetos de lei, se eu não me engano. É quase um por mês aí na média do mandato. Sim. Mas a gente já traz muitas coisas, né? A gente conseguiu ano passado a aprovação do projeto de lei dos jardins de chuva e soluções baseadas na natureza para drenagem. A gente fez o protocolo das escolas climáticas, política municipal da compostagem, outras legislações que vedam, né, esses cortes ou tentam melhorar a política de compensação ambiental. Mas, assim, a gente avança muito devagar. Então, a gente deveria ter uma aprovação por semana de projetos climáticos na Câmara. Esse seria o mundo ideal. Então, eu vejo que hoje a Câmara, apesar de, quando esses projetos chegam à pauta, a gente conseguir tratá-los com unanimidade, eles demoram muito para chegar à pauta. E isso é vontade política também. Então, eu vejo que falta ainda uma iniciativa coletiva da Câmara Municipal para pautar muito esses projetos e avançar. Sim, porque você até fala, são uns 38, né, e poucos lutando por um tema tão relevante e tão importante. Sim, dentro da nossa prioridade. Né? E aí você coloca muito claro. Você acha, então, que essa questão climática, ela não tem aderência junto à população, que ela poderia criar uma opinião pública para pressionar, para fazer algum tipo de sensibilização, a própria imprensa? Como é que você vê isso? Eu acho que tem alguns setores da sociedade que ainda veem a política climática como uma política antieconômica, né? Colocam a política climática como uma política antagonista à política do desenvolvimento econômico, o que é uma mentira, né? Na verdade, hoje a gente tem muitos dados que indicam que a preocupação climática, ela é justamente aliada à preocupação econômica. Porque se a gente não olhar para a pauta climática agora, a gente não vai ter
economia no futuro, porque a gente vai ter uma catástrofe. É muito mais caro você pagar para consertar do que você pagar para mitigar, para evitar. Então, a gente tenta, né, fazer esse debate a partir de uma lógica de que a adaptação climática é muito mais barata e aí seria muito melhor para os municípios em termos de valorização do imposto que o cidadão está pagando, em termos de preservação dessas vidas, em termos de preservação da construção do patrimônio que as pessoas fazem. Porque pensa, a pessoa passa 10, 15 anos construindo sua casa, ali, dinheirinho por dinheirinho, boleto por boleto, e aí em uma chuva ela pode perder tudo que ela construiu. Então, e pensa isso para a cidade inteira, né? O impacto econômico é enorme. Eu acho que hoje a gente tem uma realidade ainda que tem alguns setores econômicos mesmo que não conseguem entender isso. E acham que quando a gente coloca algumas questões ambientais para jogo, né? Quando a gente coloca algumas, às vezes, até restrições, a gente está sendo radical ou a gente está sendo impositivo. E, na verdade, não é. É uma tentativa de um direcionamento porque a gente está a 200 por hora em direção ao precipício. E a gente está tentando falar, não vai a 200 por hora. Calma, calma, calma. E aí, essa leitura é como se esse pedido de freio, esse pedido de calma, é como se a gente estivesse indo contra o desenvolvimento. E não é isso, a gente só não quer que a sociedade inteira se jogue do precipício. Então, eu vejo que isso gera uma disputa política, porque como esses setores, eles têm esse entendimento equivocado, também eles têm representantes que têm esse entendimento equivocado e que ficam freando a pauta ambiental. E assim, a fiscalização do legislativo pode ajudar a garantir, então, esses planos ambientais e até avançar, tirar do papel algum desses planos? Como é que você percebe isso? Com certeza. Eu acho que a atuação do legislativo, a gente consegue tanto fiscalizar o que a prefeitura está fazendo, quanto pautar o debate, né? Pressionar para que se avance. Então, eu vejo que o nosso trabalho na Câmara, a gente tem conseguido frear e reduzir algumas investidas contra o meio ambiente. Sinto que, simplesmente pela nossa presença lá e tentativa de debate, muitas iniciativas também são freadas, que poderiam avançar sobre o meio ambiente, então acho que isso é muito positivo. Mas também a gente não pode ficar só freando o problema, a gente tem que tentar avançar. Então, eu acho que o legislativo também tem essa responsabilidade, não só de fiscalizar, mas também de pautar o debate, de provocar, de falar, e aí, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E aí chega uma hora que de tanto você insistir, não fica mais aquela coisa do eco chato. As pessoas, em algum momento, elas entendem que a gente não está só sendo exagerado, a gente está trazendo um problema de verdade. E aí, quando ele acontece todo ano e repetidamente, também o debate, ele entra nesse lugar de, gente, eu já falei ano passado, tô tendo que falar de novo, vou ter que falar no que vem, e aí começa a ficar feio, né? Então, esse debate, ele vai sendo construído, e eu acho que essa é uma função do legislativo, pressionar o executivo, pressionar para ver o que o executivo está fazendo, fiscalizar para ver se está fazendo certo. E com relação ao orçamento, como é que o executivo coloca esse orçamento, né? Porque você, agora há pouco, comentou que a preocupação é muito limiar, né? Quase que superficial ou algo assim muito para dar vitrine. Sim. Né? E não efetivamente. Sim. Como é que esse orçamento está previsto, está programado? Então, isso é uma dificuldade também, porque a gente sabe que política pública só se faz com dinheiro. Sim. Então, se isso não está previsto no orçamento, né, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, plano plurianual, a gente não vai ver esse avanço. Então, a gente tem feito essa cobrança lá também. Hoje, na minha leitura, Curitiba está muito atrasada em termos de disponibilização de orçamento para adaptação climática. Eu acho que já chegou um ponto que a gente não consegue mais falar somente de prevenção, ou a gente não consegue mais falar de mitigação, a gente tem que falar de adaptação. Porque a gente já está no meio do olho do furacão, né? Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a gente falava, quando a crise climática chegar? Esquece, já estamos no meio. Então, né, temos o El Niño acontecendo esse ano, previsão de ser o maior El Niño da história, com eventos catastróficos que a gente não consegue nem prever direito, nem analisar direito ainda. Então, eu vejo que essa questão orçamentária, ela não vem somente nas medidas de mitigação e de adaptação. Ela tem que vir também em medidas de resiliência e de proteção dessas pessoas, porque os eventos climáticos, eles vão acontecer. As pessoas vão perder, porque a gente já está muito atrasado. Então, a gente tem que correr atrás do prejuízo, apagar o fogo e, ao mesmo tempo, tem que garantir que tem orçamento suficiente para proteger as pessoas, especialmente quem estiver mais vulnerável. E, Laís, aproveitando a sua fala de
as pessoas mais vulneráveis, nós temos uma periferia da nossa cidade bastante precarizada, em várias situações, valas abertas, pouca urbanização de árvores e outras situações assim que poderiam deixar mais com praças, mais confortáveis e tudo. Como se vê essa questão da justiça climática na nossa cidade, né, que envolve essa relação entre pessoas da periferia, pessoas mais em situação mais precarizadas e a outras áreas da nossa cidade que são bem privilegiadas. Sim. Veja, a gente vê os mapas hoje, né? E os mapas de maior vulnerabilidade, eles também coincidem com os mapas de maior vulnerabilidade social, né? A vulnerabilidade climática, ela está diretamente associada à vulnerabilidade social. E aí a gente também tem um termo que muitas pessoas não entendem direito, que é o termo do racismo climático, né? O que é muito levantado dentro dos debates relacionados à crise climática. É curioso, assim, porque quando se fala em racismo climático na Câmara Municipal, aquilo vira um fuzuê, porque os colegas que não entendem nada sobre o assunto, eles distorcem o tema como se fosse militância. E aí eu já cheguei a ouvir absurdos, nível assim... esse pessoal já exagera, como é que vai ser racista com a árvore? Isso. E aí você tem que parar e explicar, falar, não é sobre racismo com a árvore. É racismo justamente no sentido de você conseguir pegar os dois mapas e você ver aonde as pessoas estão morando e quem está morando na periferia. Você vê que a maioria dessas pessoas são a população preta e parda, a população negra, e vê que é essa população que vai mais sofrer com a injustiça climática que a gente tem, com a crise climática que está instaurada. Então, é uma dificuldade, assim, de dar vários passos para trás, porque a gente tem que explicar coisas muito simples e muito essenciais da discussão que muitas vezes eles não conseguem entender. Então, também vem o papel do legislativo, que é um papel quase pedagógico, né? Do próprio legislativo. Então, a gente precisa explicar esses parâmetros e a gente precisa explicar também que tem esses fatores e tem outros fatores diversos de marcadores de vulnerabilidade que vão ser diretamente impactados pela crise climática. E como que a gente vai fazer para mitigar esses problemas e evitar que o que já é desigual por várias questões de marcadores, seja raciais, seja de orientação sexual e tudo mais, como que isso vai impactar e a crise climática pode ainda aumentar essas desigualdades e como é que a gente vai fazer para que isso não aconteça. E nesse caminho, eu ia perguntar para você, como é que a comunidade, o cidadão, pode contribuir para sensibilizar tanto o executivo, as lideranças, e até participar mais ativamente dessa realidade e fazer as mudanças que são tão necessárias. Sim. Eu acho que a população tem que cobrar posicionamento mesmo. Porque os parlamentares, eles são muito suscetíveis às cobranças, né? Eu acho que é importante que a população entenda isso. Os parlamentares, eles estão lá para servir a população e eles são, sim, suscetíveis a essa pressão. Então, do momento que a população cobrar, e a população cobrar o tempo todo, tem que cobrar em ano eleitoral, em ano que não é eleitoral, tem que cobrar, tem que ficar atrás, porque senão essas políticas públicas não vão ser desenhadas. E precisa cobrar do legislativo, precisa cobrar do executivo e precisa cobrar do judiciário que apesar de não ser eleito, também tem o papel de fazer essa proteção e de regular os outros poderes. Então é importante que a população se posicione, mostre que isso é uma preocupação de fato, porque senão os parlamentares eles vão ficar acomodados e vão achar que isso não é preocupação de ninguém. A gente percebe assim que as regionais estão fazendo as audiências públicas, ou recentemente fizeram, em relação ao PAN-Clima e para tentar apresentar. Você percebe que esse instrumento de audiência pública é um instrumento importante, relevante e funciona aqui na nossa cidade? Então, essa questão do PAN-Clima está sendo bem complexa, assim, porque está sendo revisado, né? Está sendo revisto o texto, mas os próprios instrumentos de governança social previstos no PAN-Clima, no primeiro PAN-Clima, não estão sendo cumpridos. Então, a gente cobrou, né? Inclusive, esses mês passado, se eu não me engano, foram representantes da prefeitura apresentar os resultados do plano plurianual dos últimos 4 anos. E dentro do plano dos resultados, estava dizendo que 100% do que foi proposto em termos de governança do PAN-Clima foi feito. E eu falei, não, senhora, não foi não. Porque o instrumento de governança da população não está acontecendo. Ótimo. E aí, como é que vocês estão revisando
o texto e fazendo um monte de audiência, sendo que o próprio instrumento de governança de participação social não está acontecendo. Então, a gente tem cobrado isso, mas o que a gente tem cobrado também muito da prefeitura é justamente no sentido de que, se for para fazer audiência pública só para inglês ver, vocês não estão fazendo. Tem que fazer participação ampla de verdade. E a gente tem um histórico terrível da Prefeitura de Curitiba de dificuldade de ouvir, né? A Prefeitura, ela avançou quando criou o Fala Curitiba. Hoje tem um processo com o Fala Curitiba que é muito melhor, historicamente, mas que ainda tem muito a avançar. E não pode ser só o Fala Curitiba. Eles têm que conseguir fazer isso para todos os planos. E eu acho que no caso do Plan Clima, a gente tem uma deficiência mesmo no sentido de participação social. Até porque eu acho que o próprio Plan Clima deveria fazer um processo pedagógico de explicar para a população como e por que a população tem que participar. Porque para que uma pessoa vai sair da casa dela para ir lá ouvir palestra de uma coisa que ela nem sabe por que é importante? Então, acho que também teria que ter esse fator pedagógico. E aproveitando esse fator pedagógico, eu pergunto para você assim, esse diálogo entre moradores, universidade, organizações sociais e poder público, como é que poderia ser criado uma forma mais harmônica ou mais próxima para que houvesse uma mudança mais significativa nessa relação e mudar também esse comportamento de omissão ou de inglês ver, né? Como a gente vê por aí. Eu acho que a gente só vai mudar isso no momento que se mudar a cultura do próprio Poder Executivo, no sentido de entender que precisa ouvir a população. E não pode ouvir só a população em ano eleitoral, tem que ouvir a população em todos os anos. Eu vejo que nos últimos anos a gente tem um fator acumulado de vontade de falar da população de Curitiba, justamente porque nos últimos anos teve várias questões que as pessoas queriam se pronunciar e foram muitas vezes silenciadas. Então, vai demorar um pouco para esgotar tudo que as pessoas têm para dizer. Mas eu acho que a gente precisa criar esses instrumentos de governança, fortalecer esses instrumentos de governança, fortalecer os conselhos. Também eu sinto uma frustração enorme da população que participa dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, que participam de conselhos, e conselhos que muitas vezes são instrumentalizados. Sim. Em que a maioria dos conselhos é sempre GOV, né, que a gente chama, são os GOV, é o pessoal que é da própria prefeitura, e aí os conselhos são consultivos, eles não têm poder de decisão, então aos poucos, assim, paulatinamente ao longo dos anos, os conselhos eles foram sendo enfraquecidos. E eu acho que eles continuam sendo o melhor mecanismo que deveriam ser recuperados. De representação, né? De representação, exatamente. Laís, uma coisa interessante há uma preocupação também para sensibilizar a comunidade, a sociedade, há uma necessidade também de um trabalho da imprensa, dos meios de comunicação e de instrumentos que possam contribuir. Você tem assim um exemplo, algum modelo que você já percebeu que funciona, que poderia ser amplificado e até disseminado melhor junto à comunidade, junto à sociedade? Eu acho que a gente tem alguns exemplos de algumas redes, alguns podcasts que têm tentado trazer essa discussão. Mas eu acho que, ultimamente, a grande chave tem sido as redes sociais, né? Então, eu vejo que as pessoas estão conseguindo disputar o espaço da narrativa via redes sociais, mas não necessariamente via a imprensa comum, imprensa padrão, né? A gente tem uma dificuldade, inclusive, às vezes, de emplacar pautas climáticas dentro da imprensa tradicional, justamente porque parece que isso não está enraizado dentro do poder da mídia, né? Então, as redes sociais têm feito esse trabalho. A dificuldade que a gente tem é conseguir, né? Falar de um assunto hiper técnico, um assunto super denso, um assunto que é até muitas vezes meio catastrófico, dentro das redes sociais, sem esvaziar a discussão. Porque você precisa explicar para as pessoas muito rápido o problema. Sim. E às vezes você cai num sensacionalismo meio sem querer até, mas também é o jeito das pessoas entenderem que a gente tem, de fato, um alerta, que a gente está realmente com um problema, né? Quase que a gente tem que fazer uma manchete mais sangrenta para dar sensibilidade, né? Infelizmente. Vou aproveitar que agora há pouquinho você falou sobre as escolas, né, e sobre um programa, uma política focada nas escolas, a questão climática. Sim. Você pode falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho interessante, né, quando a gente fala com os jovens, com as crianças.
Então, nacionalmente, a gente tem um movimento chamado Bancada do Clima, que é um movimento que nasceu em São Paulo e agora tem vários parlamentares do país todo. Eu sou a única aqui do Paraná, da Bancada do Clima Nacional. E eles desenharam um projeto de escolas climáticas e apresentaram para parlamentares apresentarem nos seus municípios e estados. A gente fez uma adaptação para Curitiba e a gente fez o projeto de lei das escolas climáticas. E a ideia é justamente criar mais conforto ambiental nessas escolas e também incentivar a educação ambiental, né? Então, vai desde políticas arquitetônicas mesmo, né? De fazer escolas mais confortáveis ambientalmente, mais resilientes à crise climática, então que aguentem melhor o calor, que aguentem melhor o frio também. A questão de plantio de árvores também, para criar sombra e garantir que essas escolas sejam mais adaptáveis. Também tem um caso interessante aqui em Curitiba, porque nos últimos anos a prefeitura tem comprado ar-condicionado para todas as escolas. E tem criado um grande debate, porque tem escolas que não têm nem infraestrutura elétrica para receber os equipamentos de ar-condicionado e estão com os ar-condicionados fechados lá num canto. E aí a gente tem levantado esse ponto, de que seria muito mais barato adaptar a arquitetura da escola, plantar árvore, fazer uma escola mais agradável do que ficar instalando ar-condicionado. Então, a gente fez essa proposição, inclusive para instalação de jardins de chuva nas escolas e para aproximar as crianças de soluções de maior adaptação e resiliência ambiental. Então, é um projeto muito bonito, assim, que vem de uma articulação nacional e que agora está tramitando lá na Câmara, está passando pelas comissões e a gente está bem empolgado, assim. Eu acho que é um projeto que tem muito potencial para dar certo aqui em Curitiba. Eu penso nisso, né, Laís, porque se o adulto não está sensibilizado com a questão, essa juventude tem mais chance de ficar mais atento e também disseminar entre eles e pensar no futuro que está aí muito próximo, né? E um futuro não muito agradável em termos de clima e dificuldades, né? Eles que vão ter que lutar, né, pelo futuro das nossas cidades. E daí isso vai entrar dentro de uma grade curricular? Como é que vocês estão pensando? Não, a gente não afetou diretamente o trabalho da educação em si, do currículo, né? É mais vinculado à infraestrutura e aos projetos de educação ambiental que já tem vinculados no colégio. Então, a ideia é criar a escola climática, né? Você trazer infraestrutura para que aquilo esteja próximo das crianças, para elas verem como funciona de verdade. Olha, interessantíssimo. Que bom, bonito de ver. Que legado gostaria de ajudar a construir para as futuras gerações? Ai, tem muitos, né? Mas eu acho que essas questões, né, da construção de espaços que sejam mais adequados para essas crianças, a gente pensar em cidades que de fato inovem, né? Curitiba é muito reconhecida no urbanismo, porque inovou muito, mudou o transporte público do mundo inteiro, e eu acho que a gente está meio estagnado, assim, em termos de inovação urbanística. Então, eu acho que um legado muito bacana, assim, seria ver que a gente conseguiu, de alguma maneira, retomar um pouco essa discussão e pensar em inovação de verdade, né? Quando a gente apresentou e aprovou o projeto do Jardim de Chuva e das soluções baseadas na natureza para drenagem, a ideia era justamente essa. É a gente recuperar a inovação a partir de um problema real que a gente tem. A gente já tem os parques esponja, que já eram uma realidade de Curitiba antes mesmo de virar modinha, né? Mas a gente acha que isso precisa ser pulverizado. O projeto das escolas também é a mesma coisa. Então, a gente tem várias ideias, né? Uma política municipal de telhados verdes, ideias que a gente realmente consiga associar a inovação com a pauta ambiental e também pensar no que a gente quer para o futuro da cidade, né? Agora a gente está em revisão do plano diretor, eu acho que isso também precisa estar muito forte dentro do texto do plano diretor, pensar em zonas de preservação ambiental mais consolidadas, pensar em estratégias para a gente conseguir manter as áreas verdes que a gente possui hoje, os bosques nativos relevantes e realmente voltar a inovar em termos de urbanismo e não só ficar enxugando gelo. Que maravilha. Qual mensagem você deixaria para nós, deixaria para os nossos ouvintes e para a própria sociedade em relação à questão ambiental, à questão do próprio mandato e das suas defesas de causa? Sim. Eu acho que a principal mensagem é que cuidar do meio ambiente é investimento, né? Não é gasto. Então, a gente precisa alterar essa visão, assim, essa lente de que é árvores versus desenvolvimento. Não, as duas coisas estão do mesmo lado e se a gente não pensar em preservação, em conservação, em adaptação, em mitigação, a gente não vai ter um desenvolvimento pleno, porque a gente vai chegar num teto, a gente está muito próximo dele, eu acredito,
e a gente ia chegar num teto e dali para baixo é ladeira abaixo, assim, dali para frente é ladeira abaixo. Então eu fico muito preocupada com isso e eu acho que não é para querer deixar ninguém desesperado, mas é que eu acho que a gente também precisa encarar os nossos problemas de frente, porque senão a gente só fica fingindo que eles não estão lá. E aí eu acho que o caminho é começar a entender isso, que preservação ambiental, que adaptação climática é o nosso caminho de desenvolvimento, não os vilões do desenvolvimento, são os nossos heróis do desenvolvimento. Então, eu acho que fazer essa virada de chave seria o caminho essencial daqui para frente. Maravilha. Maravilha, que bom. Gostei muito. E vamos, então, para aquela pergunta que a gente diz assim, vou deixar você um pouquinho na saia justa, né? Mas não, né? Claro que não. Se pudesse aprovar uma única medida para preparar Curitiba para os desafios climáticos do futuro, qual seria? Olha, tem várias que eu poderia colocar, mas eu acho que em termos de impacto, com uma tacada só, assim, eu já mencionei antes, mas eu acho que vale reforçar, mencionei muito rápido. A gente fez a proposição da política municipal de compostagem. E eu acho que é importante as pessoas entenderem o potencial de impacto que uma política municipal como essa teria. Hoje em Curitiba a gente tem um problemaço de gestão de resíduos sólidos, né? A gente envia quase todo o nosso resíduo para a Fazenda Rio Grande, com uma previsão daquele espaço acabar muito logo, e vamos ter que mandar para cada vez mais longe. Tem, né, a discussão sobre o aterro da SIC, da cidade industrial, que também já está para além da sua capacidade, já deveria ter sido fechado. E eu vejo que hoje a gente tem um dado de que 50% do resíduo enviado para aterros sanitários hoje é resíduo orgânico que poderia ser compostado. Então, a gente está literalmente jogando dinheiro no lixo e a gente está literalmente esgotando os nossos recursos à toa. E aí, as pessoas, às vezes, têm um pouco de dificuldade de entender o que tem a ver com resíduo com a questão climática, né? A nossa produção de resíduos esquenta o ambiente, gera um gasto absurdo, tanto de recursos quanto de dinheiro, com transporte, que a gente não precisaria estar gastando, e a gente está jogando dinheiro fora. Seja o dinheiro que poderia estar sendo usado para produção de insumo, seja o dinheiro para transportar, para mandar para longe. Então, a gente fez a proposição da política municipal de compostagem e parar para pensar que com uma política municipal você poderia ter um impacto em 50% do resíduo que a gente gera todo dia e 50% do recurso que a gente gasta todo dia com isso, seria, nossa, maravilhoso, assim. Eu veria que a gente tem um caminho muito grande a traçar nesse sentido. A gente sabe que cada curitibano gasta e emite pelo menos 1 quilo de resíduo por dia. Então, cada curitibano, dos 2 milhões quase de curitibanos que a gente tem, por ano emite quase 370 quilos por ano. Então, é muito resíduo. A gente precisa olhar para isso muito rápido. E como a questão dos resíduos ela vai indo cada vez mais para longe, as pessoas não enxergam o quanto isso é um problema. Então, eu vejo que isso tem um impacto climático enorme, associado com a questão do transporte, né, desse resíduo, que também tem um impacto climático enorme e que eu acho que a gente poderia ter um impacto na vida do cidadão porque pesa no bolso, a gente gasta muito recurso público com isso e a gente poderia ter um benefício se a gente olhasse para a compostagem como uma solução barata, fácil de implantar, que gera uma mudança de cultura e uma mudança de mentalidade nas pessoas com relação à crise climática. Então, se eu pudesse aprovar alguma coisa para ontem, assim, e que eu soubesse que ia entrar em prática hoje, que a gente já tem protocolado na Câmara, né? Eu acho que eu iria para a política municipal de compostagem. Ah, que maravilha. Nossa, que bom. Desafiada e você saiu muito bem, né? Vereadora Laís Leão, muito obrigado pela sua participação no Vozes de Alerta. As mudanças climáticas deixaram de ser uma preocupação distante e passaram a fazer parte da vida cotidiana das cidades. Discutir o papel do legislativo, da gestão pública e da participação cidadã é fundamental para construirmos uma Curitiba mais resiliente, sustentável e justa para todos. Muito obrigado pela presença e até o próximo episódio.